Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. Hoje eu vou fazer um review um pouco diferente aí. Eu vou falar para vocês como tá sendo a minha experiência aí nos primeiros dias utilizando a Creality K1 Max, os problemas que eu passei com ela, as soluções que eu encontrei e no final desse vídeo eu vou falar para você se essa é uma impressora para quem tá iniciando ou se é uma impressora para profissionais, como as impressoras que entraram no mercado aí até hoje e que precisam que você tenha grandes conhecimentos aí para poder usar a impressão 3D de forma adequada. Então, se eu fosse você, eu ficava ligado até no finalzinho desse vídeo, seja você um impressor 3D aí já experiente, ou se você é um iniciante, um entusiasta, você quer comprar sua primeira impressora 3D e você está considerando aí a K1 ou a K1 Max da Creality. Então fica ligado nesse vídeo e vem comigo. Nessas últimas semanas eu testei muito a minha nova K1 Max. Eu fiz diversos testes, eu vou mostrar várias fotos aí pra vocês, mas isso aqui é só uma parte dos testes que eu fiz. A minha mesa aqui tá forrada de pedaços de impressão, de calibração, de peças que eu fui colocando na minha impressora, tanto para fazer a calibração quanto fazer o teste e tal, para ver o resultado final. Eu já vou pedir para você já ficar ligado aí, já se inscrever no canal e já deixar um joinha, porque esses testes todos aqui não saíram barato, tá? Eu já gastei, chutando por baixo, eu já gastei uns 2 kg de filamento aí, porque foram muitos testes, muitos erros, muitos problemas, inclusive alguns que geraram catástrofes, alguns que causaram algumas catástrofes e inclusive problemas na impressora, mas eu vou fazer um vídeo para vocês especial só falando sobre essa questão da configuração do tuning da impressora. E para quem é iniciante, para quem é um entusiasta, para quem está começando com impressão 3D, não se assuste, porque essa é uma das partes mais surpreendentes dessa impressora, do software e de tudo que vem junto com a K1 e que facilita muito a vida para quem está começando. Mas já deixa o seu like aí, já se inscreve, me ajuda aí a divulgar esse vídeo, a compartilhar esse vídeo com a galera para ajudar a apagar os filamentos, porque foi filamento pra caramba. Então vamos lá. Lá no primeiro vídeo que eu fiz sobre a K1, eu fiz o unboxing, tá? E aí eu fiz um outro vídeo das configurações dela ali, montando ela, colocando o displayzinho, fazendo a primeira configuração ali no assistente de configuração. É impressionante o quão simples é você fazer isso aí. Então, ponto positivo para K1 e para K1 Max nesse sentido, né? Especialmente para a Creality, que foi quem criou esse processo. O assistente de configuração dela é super simples e a autoconfiguração dela para você já sair fazendo a primeira impressão é uma coisa surpreendente que eu não vi em nenhuma outra impressora de mercado. E aí eu tô falando sobre os reviews e os vídeos que eu venho acompanhando nesses anos, porque eu fiquei 9 anos utilizando a minha Prusa, fabricada lá pela 7-3D, tá? Que eu comprei há 9 anos atrás. Esse primeiro contato, essa primeira experiência realmente é impressionante. Mas, vamos lá, falando da impressora em si, tá? Com relação à estrutura da impressora. É uma estrutura muito bem feita, muito bem acabada. A Creality teve um cuidado muito grande com a questão dos detalhes. Área de impressão de 30 por 30 por 30, no caso da K1 Max, tá? Vidro blindex, né? Vidro temperado na parte da frente e na parte de cima, nas laterais com acrílico, tudo fumê, super bonita, um acabamento realmente que impressiona, que mostra, passa a sensação de uma impressora premium, tá? Com relação à mecânica, vamos lá. A parte mecânica é assim, a parte da mesa e a parte da extrusora são muito eficientes. Tá, elas esquentam muito rápido, ou seja, você não precisa ficar esperando aquele tempão até a impressão começar e tal e tudo, ou pré-aquecer a impressora para daí você poder mandar uma impressão. Então você manda a impressão lá para ela levanta muito rápido a temperatura e começa a fazer a sua impressão sem grandes problemas. O que eu vi aqui, toda a parte eletrônica dela é toda customizada, toda feita para a impressora, toda otimizada para a impressora. Então não tem gambiarra, tá? De você estar comprando lá uma impressora que vem com o nome de impressora profissional, quando você vai lá e abre a impressora, tem lá um Arduino Mega lá dentro da impressora, usando o Shield que você compra aí da China, fazendo adaptação e tal, e você paga uma fortuna na impressora para você ter um troço gambiarrento. Ela é toda customizada, são todas peças feitas, otimizadas tal, para ela, para funcionar com ela e para funcionar da melhor maneira. Ela tem uma excelente ventilação, ela é uma impressora fechada, recomendada para quem vai imprimir materiais que precisam de
temperaturas mais altas e até para materiais que sofrem deformação, né, ou podem descolar da mesa por causa de oscilações de temperatura, ventos e tal, tudo mais que podem afetar a impressão, como é o caso do ABS, por exemplo. Mas mesmo assim ela é muito bem ventilada. Ela tem um cooler na lateral que ajuda a fazer o resfriamento da mesa. Ela tem um cooler na parte do fundo com um filtro de carvão ativado que ajuda a jogar o ar de dentro para fora, mas sem jogar o cheiro, né, da impressão no ambiente, além da ventilação na placa lógica que fica na cabeça de impressão e ainda mais um cooler ali em cima que é quem faz a refrigeração, o resfriamento mais acelerado da impressão. Então só na cabeça de impressão ali são 2 coolers, isso é muito legal. Ponto negativo disso é que ela faz muito barulho. Faz um barulhão desgraçado no ambiente onde ela tá. Se você vai imprimir em ABS, você tem a opção de desligar o resfriamento, apesar de por padrão ela vir com o resfriamento de ABS. No começo eu até estranhei, nas primeiras impressões eu desabilitei o resfriamento, os coolers, mas depois para fazer um teste eu mandei imprimir ABS com o resfriamento e eles surpreendentemente conseguem utilizar o resfriamento no ABS como algo positivo, que ajudou na qualidade da impressão. Testes que eu tinha feito na minha outra impressora utilizando ventilação para impressão com ABS foram uma catástrofe completa, mas no caso delas ela faz muito bem. No caso do PLA, PETG e dos outros filamentos que precisam do resfriamento para ter uma qualidade melhor ali, para ter uma melhor adesão inclusive das camadas, ela liga praticamente todos os coolers e aí ela faz muito barulho, tá? Então não recomendo que você tenha ela dentro de um escritório onde você vai estar fazendo outras atividades. Ok? Então esse é um ponto negativo por causa da questão do barulho. Parece que não foi muito bem pensado aí. Eu sei que tem coolers parecidos com esses que são bem mais silenciosos, mas no caso dela, ela não mede esforços para ser gritenta e barulhenta. Com relação à eletrônica, eu já falei, tá toda customizada, então eu achei bem legal isso, para a questão de que ela é direcionada, né? A eletrônica foi projetada e direcionada para a questão de funcionalidade, para a questão de como a impressora deve funcionar. Porém, eu achei meio estranho ter placas de circuito impresso ali na parte da cabeça da impressão, né? Os circuitos integrados ali. Eu já vi problemas, por exemplo, em notebooks, onde os CIs simplesmente descolam da placa por causa de superaquecimento. Ali eu não sei exatamente qual é o nível de durabilidade daquilo, eu vou saber ao longo do tempo conforme eu estiver utilizando, mas é estranho aquela placa ficar próximo da extrusora que chega a 300 graus. Fico pensando se o estanho vai se manter bem aderido, né, ao circuito impresso, mas aí só o tempo dirá. Apesar dela ter uma excelente ventilação ali, ela tem 2 coolers ali justamente para manter essa diferença de temperatura. Não senti a parte de aquecimento da extrusão saindo realmente da cabeça de extrusão. A temperatura é bem contida, até porque ela utiliza um hot end, um modelo novo feito com cerâmica, então ele tem um isolamento térmico muito mais eficiente, tanto para manter o hot end quente na temperatura correta de impressão, quanto para não deixar que essa temperatura saia, vaze, né, do hot end para os outros componentes. Então achei bem interessante ali aquela parte, até porque eu tive que desmontar aquela parte ali porque eu tive problemas que eu vou falar mais pra frente a respeito disso, ok? Com relação ao firmware, é legal porque ele vem com uma opção de você configurar em português. É um português da China, então às vezes tem algumas palavrinhas ali que estão mal traduzidas, mas eu tenho certeza que ao longo do tempo eles vão fazendo essas correções aí. Com relação a funcionalidades, tá? Ainda tô falando do firmware, tá lá na impressora, ainda não tô falando do software aqui do computador. Uma parte que me deixou meio a desejar, vamos dizer assim, com relação à parte de operação ali da impressora, é a funcionalidade de extrusão e retração manual. Cada vez que você vai fazer a extrusão ou a retração, você clica no botãozinho e você tem que esperar ela aquecer o hot end, apesar dele aquecer rápido, mas a questão é que se você tá naquele momento ali de tá fazendo um ajuste, tá colocando o filamento, tá querendo extrudar, às vezes dá uma emperrada no filamento, você quer voltar e tal. Cada vez que você clica na extrusão ou na retração manual, ela aquece, só que assim que ela encerra, ela já começa a resfriar
aplicar o hot end já logo na sequência, e essa parte meio que incomoda um pouco na hora que você tá ali tentando fazer a coisa funcionar, ou testando, ajustando, tá? Então isso incomoda um pouquinho, além, é claro, da questão da extrusora, da extrusão e retração manual, estarem numa área separada dos outros comandos de posicionamento do carrinho, posicionamento da mesa. Achei que a Creality poderia deixar isso tudo numa tela só, ficaria mais fácil de operar ali no dia a dia quando você está fazendo esses ajustes finos. Tem alguns ajustes ainda a ser feito, por exemplo, a parte de movimentação do carrinho e da mesa. Você não consegue lá mexer na posição logo que você liga ela, sem antes você dar home em tudo e ela zerar o posicionamento, para daí você poder baixar a mesa para ter mais espaço, ou levantar se você precisar mexer alguma coisa ou limpar ela por baixo e tal. Essa parte eu achei que ela poderia deixar pelo menos pré-memorizado a última posição para que você pudesse mexer, né, nessas posições de forma manual, sem você precisar ficar dando home, tá? Mas é um pequeno detalhe aí de ajuste do firmware. Com relação à funcionalidade cloud, ela tem a funcionalidade cloud, integra com a nuvem, você consegue comandar a impressora através do seu aplicativo mobile. O que eu não curti muito foi que, para que a impressora funcione nesse modelo, você literalmente precisa compartilhar tudo. Ou seja, tudo que sobe para sua impressora vai passar pela nuvem, vai ficar sincronizado com a nuvem. Não que isso seja lá um grande problema para hobbyistas, por exemplo, e tal, mas eu vejo isso um pouco incômodo para quem usa ela numa empresa para fazer prototipagem e que você tem aí contratos de privacidade, né, com relação aos projetos dos clientes que você está passando por ela. Mas desde que essa função fique desabilitada, as suas peças, os seus componentes e tal não vão ser enviados para a nuvem da Creality. Mais uma vez, não que isso tenha algum problema, não cheguei a ler o contrato da Creality com relação ao uso de cloud e aos termos de privacidade, mas isso meio que me causou um pouquinho de desconforto. Achei que poderia ser um pouco mais indireto ou controlável aí essa questão do compartilhamento do que você está mandando para impressão. Ainda no firmware, teve lá aquele bugzinho do e-comercial, mas ele já foi corrigido. Isso mostra que a Creality está realmente trabalhando para poder fazer correções e ajustes e melhorias na impressora, principalmente na questão do firmware. Além disso, tive um probleminha aí com a questão da inteligência artificial, que ela tem o sensor LiDAR junto com a câmera para detectar anomalias na impressão, e em vários momentos ali imprimindo as peças, ela detectou anomalias na impressão, sendo que não tinham anomalias, estava tudo normal, funcionando belezinha, mas ela interrompeu a impressão e emitiu esse alerta aí que eu vou mostrar para vocês na tela, e eu tive que clicar em continuar. 10 segundos depois ela emitiu o alerta de novo, pausou a impressão, eu tive que clicar em continuar, até que eu decidi ir lá e desabilitar essa função da pausa por anomalias. Aí ela só emite o alerta, mas continua imprimindo. Tenho certeza que isso vai melhorar. Inteligência artificial é aprendizado de máquina atualmente, tá? Não existe inteligência artificial completamente independente. Então esse aprendizado de máquina só vai ser melhorado, ele só vai evoluir com o uso. Quanto mais pessoas estão utilizando, mais dados são enviados lá para os servidores da Creality e eles vão aprendendo em quais momentos, né, aquela detecção foi correta, quais momentos ela foi incorreta, e o software vai aprendendo e evoluindo com o tempo, e isso com certeza vai chegar num ponto em que ela realmente vai estar fazendo isso com precisão. No momento atual, ela tem essas inconsistências, mas teve outros momentos em que ela detectou corretamente, principalmente a parte da primeira camada, ela detectou corretamente e evitou que eu gastasse quilos de filamento numa impressão que iria com certeza dar errado, e eu não estava olhando para ela, eu simplesmente tinha botado para imprimir e ela detectou que estava incorreto e parou a impressão sem gastar filamento à toa. Então, ponto positivo para a Creality nessa parte, mas tem que melhorar ainda, e eu sei que aprendizado de máquina leva tempo e precisa de dados. Então eu sei que no futuro isso vai ficar muito top. Vamos falar do software, tá? Ele é fácil de usar, uma interface intuitiva, ainda não tem em português, tá? Ele só tem em inglês e 2 idiomas orientais, um com certeza é o chinês, o outro eu não sei o que é porque eu não sei ler esses outros idiomas. Mas são 3 idiomas que tem no software ali por enquanto. Tem para Mac, tem para Windows e tem para Linux.
tá? E pelo que eu consegui comparar aqui, pelo menos a versão para Mac e a versão para Windows, eles são idênticos, tá? São bem parecidos. Ele é muito fácil de usar, muito intuitivo e muito direcionado, e aí já vai uma dica aí, ele é muito direcionado para pessoas que têm menos experiência com impressão 3D, e aí ele vai fazer muita coisa de forma automática. Ele vai fazer compensação de parâmetros, ele vai fazer ajustes e calibrações de certas unidades ali de velocidade, temperatura e tudo mais. Ele vai fazer alguns desses ajustes de forma automática para poder compensar isso e fazer com que a impressão saia com melhor qualidade e com a melhor velocidade possível. Mas eu vou entrar em alguns detalhes mais profundos daqui a pouquinho. Aguenta aí, segura a ponta aí. Fora isso, ele tem alguns bugzinhos aí, tá? Mas eu tenho certeza que são coisas que vão ser corrigidas. Então tem alguns momentos, por exemplo, que ele perde contato com a impressora de forma intermitente, né? Você tá ali olhando a telemetria da impressora, então volta e meia ele entra num loop de perder conexão a cada X segundos, depois ele restabelece de novo. Acredito que isso aí sejam pequenos ajustes aí na parte de conexão socket que vão ser melhoradas aí ao longo do tempo. No mais, tem uma funcionalidade dela que é meio contraprodutiva. Então, cada vez que você desliga a impressora e liga ela de novo, ela vai pegar um IP lá no DHCP da tua rede e vai pegar um IP diferente. Ela não consegue relembrar o IP que ela tinha antes e você também não consegue configurar um IP fixo neste momento, nesta versão do firmware, tá? Então, se no futuro isso for atualizado, lembre-se disso e não me xingue nesse vídeo aqui, porque neste momento não dá para você colocar um IP fixo. Então, cada vez que você desliga e liga ela, você tem que ir lá na parte de dispositivos e pedir para adicionar a impressora novamente ali na tua parte de dispositivos. Se você sincroniza com o cloud, se você está sincronizando com a nuvem, ela vai detectar automático e vai colocar ali. Mas eles bem que podiam arrumar isso para que fique nativo aí na rede, afinal de contas ele consegue encontrar ela na rede, ele poderia fazer isso de forma automática. Um outro pontozinho meio incômodo para quem já trabalha com impressão 3D e de repente cai de paraquedas ali no Creality Print, que é o nome desse software, é o fato dela separar configuração de filamento e configuração da impressão na questão de perfil. Tá? Nos outros softwares você tem essa separação, tá? Você tem a separação de impressora, filamento e impressão. Você tem esses três parâmetros. Só que quando você salva um perfil, esse perfil é salvo com todas essas características. Então, se você vai lá e cria um perfil para você imprimir com o PLA da marca X, assim, assim, assado, tarará, você vai lá dar um nome para aquele perfil, ele pega todas as características de filamento, impressora e impressão e salva nesse perfil. Então, toda vez que você selecionar aquele perfil, você sabe que tudo isso está ali dentro. No caso do Creality Print, quando você salva o seu perfil de impressão, ele é só do perfil de impressão. Então, se você esquece de selecionar o perfil de filamento na parte de cima, como eu vou mostrar aí para vocês agora, basicamente o que ela faz é que quando você seleciona o teu perfil de impressão e muda o filamento, ela sobrescreve características do teu perfil que você já tinha definido. É legal porque você pode ter um perfil de impressão de um tipo de peça e querer imprimir ela em materiais diferentes só trocando o perfil do material. Porém, existem várias características da impressão de uma determinada peça que você quer parametrizar de acordo com o material. Em materiais diferentes, você vai ter velocidades diferentes de impressão para você ter a qualidade que você quer. E nesse caso, quando você troca o filamento ali no menu de seleção, você acaba descaracterizando aquele perfil de impressão. Ao invés, né, de ele seguir o perfil de impressão, ele vai pegar do filamento. Isso é meio confuso, tá? Então, não curti muito. Se você tem uma Creality aí, mesmo que seja uma Ender, uma outra que você usa o software de fatiamento da Creality e você usa essa funcionalidade e você pensa diferente, coloca aqui no comentário, comenta aqui a razão pela qual, por que você gosta dela ser dessa forma. Eu não curti muito, eu prefiro criar um perfil e saber exatamente que aquele perfil está configurado para um determinado tipo de filamento, para um determinado tipo de impressão e quando eu selecionar ele eu ter certeza de quais são as características que ele vai trazer. Até porque se você seleciona o perfil e esquece de trocar o tipo de filamento, ela acaba fazendo caca. Então,
tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. No mais, a parte do cloud, lá dos serviços cloud, você tem gigas lá de hospedagem, você tem serviços lá dentro, você tem uma série de componentes e peças e modelos 3D que você pode fazer download lá da versão cloud da Creality. E para quem compra uma K1 ou uma K1 Max, a Creality está dando 1 ano de assinatura premium na faixa. É bem legal isso aí, dá para explorar algumas coisas lá. Eu ainda não tive tempo de olhar, mas eu posso até fazer um vídeo depois de review só dessa questão das funcionalidades cloud para você saber se vale a pena ou não vale e tal. Se você quiser um vídeo desse, já deixa no comentário que eu vou me programar para fazer. Facilidade de uso, tá? Eu vou pegar na minha lista aqui porque é coisa pra caramba que eu quero falar e eu não quero perder a ordem aqui, então vamos lá. Montagem dela, super fácil, tá? O manual dela bem montadinho, mostra passo a passo e ela já vem com um kit de ferramenta que tem todas as ferramentas que você precisa, não só para montar ela, mas para dar manutenção nela quando você precisar. Então, nessa parte a Creality, ó, nota 10, tá? 100%. Primeiro setup, simplesmente ridiculamente fácil. Você fazer o primeiro setup dela, já vem com o filamento lá com o Hyper PLA da Creality, você colocou nela, já sai imprimindo e sai imprimindo com qualidade. Então, essa primeira experiência, esse primeiro contato com a impressora, ela é impressionante, ela é assim sensacional, tá? Então, nota 11 aí para Creality. A tampa de cima dela, que é uma tampa feita de vidro temperado, ela incomoda um pouco o fato dela não ser presa, dela não ter uma dobradiça. Então você tem que tomar cuidado, tem que se acostumar aí, tem que ter um espaço do lado da impressora para quando você vai, por exemplo, imprimir um PLA num dia muito quente, porque a câmara dela vai esquentar. Tá? E às vezes a câmara dela, se a impressão for muito longa, você está imprimindo durante o dia e está num ambiente quente, ela pode não conseguir resfriar a peça de maneira adequada por ser toda fechada. Então você tem que tirar aquela tampa dali de cima para que o ar quente consiga sair da impressora, né, circular com mais facilidade. Ela podia ter uma dobradiça ali para você manter ela em cima da impressora, mas não tem. Então toma cuidado com isso porque pode acabar incomodando ou deixando cair. Essa parte eu achei meio incômoda um pouquinho. Uma parte que é muito incômoda é o fato do suporte de filamento estar atrás dela. Em nível de usabilidade, isso é um pesadelo. Para quem tá olhando pela primeira vez, pode achar que isso não é tão relevante, principalmente pela questão de tipo assim, porque ela deixa uma estética melhor na impressora, porque você, né, fica aquela coisa quadradinho, o gabinete bonitinho e tal, e o filamento, que é uma coisa feia, fica atrás. É terrível. Terrível por quê? O filamento nem sempre vem bem enrolado. Na hora dele puxar, ele nosa, ele pode estar preso e você tem que ali dar uma ajustadinha no filamento tal para deixar ele livre para ser puxado pela extrusora. Lá atrás você não enxerga. Se ela não tiver no mesmo ambiente que você só vai perceber que o filamento tá travando porque ela começa a estralar. Na hora de mexer nisso, você tem que ficar se dobrando todo por trás da impressora para conseguir mexer. Na hora de colocar e tirar, né, trocar o filamento, é muito ruim porque o tubo Bowden que fica lá atrás, você não consegue enxergar ele, você tem que se dobrar para poder chegar e enxergar o tubo Bowden. Então você tem que ficar com uma mão no Bowden, a outra mão no filamento e enfiando. E aí quando o filamento chega lá na extrusora, você tem um outro problema. Porque o tubo Bowden lá, ele não fica em 90 graus com a entrada da extrusora, ele fica meio torto. E o filamento entra e ele fica batendo, tá? E ele não entra direto. Então, por várias vezes, eu acho que 90% das vezes que eu fui trocar o filamento, eu tive que segurar com a mão o tubo em cima da extrusora para que ele entrasse ali dentro da extrusora, ao mesmo tempo em que você está empurrando o filamento lá atrás, e você teria que ter 3 mãos, uma para segurar o tubo Bowden em cima, uma para segurar o Bowden lá atrás e outra para empurrar o filamento. Ter ele lá atrás é muito ruim, traz um desconforto muito grande na hora de você trocar o filamento e na hora de você manter a impressora ali funcionando redondinho. Um outro ponto é que por essa impressora ser uma impressora com uma extrusora direta, tá? Aquela que a tração do filamento fica na própria extrusora e não fora da impressora. Ressaltando aqui, tá? Eu sou um defensor da extrusão direta porque ela imprime filamentos flexíveis muito melhor, ela tem menos variação de pressão com relação ao filamento, né? Principalmente a parte de retração do filamento na hora de fazer uma impressão e a impressão ser mais rápida. Então eu gosto muito mais da extrusora direta, porém o sensor de fim de filamento fica na parte traseira da impressora e fica exatamente no meio do caminho entre a cabeça de extrusão e a entrada de filamento lá na parte de trás da impressora.
E isso é um problema porque pode existir um sensor de fim de filamento, mas se o filamento acabar, você está literalmente com o filamento no meio do caminho. Então, até que o novo filamento que você está inserindo lá chegue na cabeça de extrusão e seja puxado naturalmente, você precisa ficar empurrando o filamento novo até ele chegar na cabeça de extrusão. E mais uma vez, a entrada do filamento fica na parte de trás da impressora. Então, tipo, é completamente inviável ali, tá? Ficou muito ruim essa questão de usabilidade dela nesse sentido. A porta da frente poderia ter uma travinha mais fácil para você desencaixar ela na hora de dar manutenção na impressora, mas esse aqui é um detalhe bem superficial. A mesa de impressão, cara, a mesa de impressão ela é nota 1000. Tá, não tem nem o que falar. O PEI, que é esse novo material que está sendo usado nessas mesas com adesão magnética, ele é muito prático. Você precisa adicionar cola? Precisa. Fiz testes sem adicionar cola com o PLA e foi de boa, com peças pequenas, como, né, o cubinho de teste, algumas outras peças pequenas ele adere sem problema nenhum, sem cola. Mas depois de algumas dezenas de impressões, aquela área do PEI ali onde o material teve contato, ela começa a perder a adesão. E aí você tem duas soluções. Você pode lavar ela, mas ela vai acabar desgastando com o tempo. É como se fosse um teflon aquilo, mas ele é diferente, ele é para impressão 3D, mas é como se fosse uma camada de teflon. E ele vai desgastando. Se você usar uma cola em spray, tem algumas pessoas que usam laque. Eu não tive boas experiências usando laque na impressão 3D, mas eu estou usando aquela cola da National 3D. Comprei ela para fazer uma experiência e é sensacional. Eu sempre usei cola bastão, mas o problema da cola bastão é a meleca que ela faz na mesa e a sujeira e o desnível que ela deixa na mesa. Essa da National 3D, peguei a recomendação lá, comprei para experimentar e assim, ó, é sensacional. Passou, você faz a impressão, na hora de você tirar, só o fato de você levantar aquela lâmina ali do PEI da impressão, ela se curva, só o fato de você fazer isso, a peça já solta, tá? Às vezes eu não preciso nem fazer isso, às vezes eu só vou lá na peça, dou uma puxadinha nela, ela sai super de boinha, além, é claro, de deixar um acabamento na parte inferior aqui da peça que, cara, é sensacional. Você praticamente não vê que isso aqui foi feito numa impressora 3D, de tão lisinho que ela fica, né? Então bem diferente de você usar cola bastão lá para fazer impressão. Mas lá no primeiro vídeo teve até uma correção de última hora que eu fiz lá, que é a história da espátula que vem junto com o kit. Então a primeira coisa que a gente faz quando olha para aquela espátula e você pensa assim, é para soltar a peça da mesa de impressão. Não façam isso, tá? Por favor. Como eu falei, o PEI é como se fosse uma camada de teflon numa panela. E você não usa talheres de metal na sua panela de teflon justamente porque você não quer arranhar o teflon. Ali é a mesma coisa, tá? Você não usa espátula metálica naquela parte. Inclusive essa espátula, ela vem até com a parte da frente meio afiada. Então, assim, eu tô usando ela para ajudar a tirar o brim, né, da borda da impressão. O brim é essa partezinha aqui de baixo, essa rebarbazinha, porque como é uma impressão muito fina, ela não vai aderir na mesa. Então a gente coloca essa camadinha a mais aqui, ó, que dá mais área de aderência na impressora para firmar a peça. Então essa partezinha aqui do brim, dá para usar aquela espátula para raspar ela aqui da beira da impressão, da beirada da impressão. Eu prefiro fazer com estilete, tá? Me dá mais precisão ali no trabalho, mas você pode utilizar aquela espátula também porque ela tem a ponta dela afiada. Mas nunca use aquilo na mesa, porque você vai arranhar o PEI e você vai danificar aquela lâmina ali que você usa para imprimir, e quando você danifica ela, ela vai ter menos aderência e você vai destruir aquela peça e você vai ter que trocar ela, vai ter que comprar outra. Então, aquela espátula não é para descolar a impressão. A impressão sai facinho. Você dobrou, inclusive aquela lâmina ela é flexível, então você dobrou aquela lâmina, ela sai a peça sozinha, muito fácil. Configurações para filamentos nacionais. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Tem um vídeo de configuração que você vai ver na sequência logo depois desse, então já se inscreve aí se você quer ver esse vídeo do tuning. E nesse vídeo do tuning eu vou falar sobre os filamentos nacionais que eu testei nessa impressora, e também vou te ensinar a fazer a calibração fina, o tuning dela, sem frescura, tá? Sem complicação. Essa impressora ela é fantástica nesse sentido, mesmo para quem não tem conhecimento de impressão 3D, com torre de temperatura, com tudo isso pronto.
tá? De uma maneira super simples. Então, não perde o próximo vídeo, porque no próximo vídeo, cara, isso vai estar de detonar. Lá vai ter os passos a passos, vai ter configuração de temperatura, fluxo, velocidade, até calibração de vibração da impressora. Eu, se eu fosse você, não perdia, já se inscrevia aqui, marcava o sininho pra gente poder acompanhar isso aí junto, beleza? Detalhe, eu ainda não consegui eliminar o ringing, tá? Ou ghosting, como o pessoal chama, mas eu tenho certeza que isso aqui é só uma questão de ajuste de aceleração e ajuste de velocidade de impressão, mas eu vou falar assim, ó, eu tô bem preciosista com relação a isso, tentando chegar num nível de impressão de excelência para poder fazer o vídeo da configuração para vocês, mas eu acho muito difícil que no dia a dia, na vida real mesmo, usando a impressão 3D, a gente precise passar de um nível como esse daqui, ó. Eu vou até colocar aí nas fotos, que eu fiz algumas fotos para vocês, eu vou mostrar as fotos em mais detalhes para vocês aí na tela, para vocês verem a qualidade da impressão. Realmente eu tô indo pro nível do preciosismo para tentar chegar no máximo e ver qual é o máximo que essa impressora consegue, mas isso que a qualidade que eu já consegui extrair nela até agora, mais uma vez vou mostrar em close para vocês, já é algo impressionante, raríssimo de você ver numa impressora de filamento. Lembrando, gente, que é o seguinte, aqui eu até coloquei um item falando sobre a questão da velocidade máxima dessa impressora. A velocidade máxima de impressão, isso aí parece quando a gente está falando sobre aeromodelismo, né? E você vai conversar com alguém que nunca praticou aeromodelismo, e aí você fala, eu piloto helicóptero. A primeira pergunta da pessoa é: quão alto ele vai? Entendeu? Dá pra você pilotar ele a 5 km, o rádio alcança? Cara, 5 km você nem enxerga o aeromodelo, então não tem razão para que o rádio alcance 5 km de distância se você não consegue ver o aeromodelo para você saber para onde você tá indo e tudo mais. Então, a impressão 3D é a mesma coisa. O quão rápido ela imprime? Tudo é relativo. O quão rápido ela imprime vai depender da qualidade do filamento, não só da impressora, mas da qualidade do filamento que você está utilizando. Se ele é um filamento que ele tem uma boa fluidez, se ele é um filamento que consegue mudar de estado de forma rápida, então não é só uma questão de, é um bom filamento, ele tem uma boa fluidez. Mas ele demora para mudar do estado sólido para o estado líquido ou pastoso, ali no caso da impressão. Ela não pode ser impresso rápido demais, porque não dá tempo do filamento mudar de estado enquanto está passando pela extrusora, mesmo que a extrusora tenha temperatura, mesmo que a impressora tenha velocidade. Então existem vários fatores. Existe umidade no filamento, existe questão climática, né, a questão do ambiente e tudo mais. Então existem vários fatores aí. Mas uma coisa que eu não consegui fazer foi pegar o bench que vem junto com ela, tá? O G-Code que já vem pronto nela, que imprime em mais ou menos uns 14 minutos, de 14 a 16 minutos, tá? Ele demora para imprimir. Eu não consegui pegar o próprio bench da Creality, tá? O objeto dele, o objeto 3D, e gerar um novo G-Code que consiga imprimir o bench na mesma velocidade do G-Code que vem pronto. Não sei o que muda e não sei por que a Creality não deixa exposto, por exemplo, quais as configurações que foram usadas para fazer a impressão, a geração do G-Code desse cara naquela velocidade. Acho até isso negativo, porque não tem um segredo industrial nisso. Na verdade, bem pelo contrário. Na verdade, para mim, como cliente, comprei a impressora, eu gostaria de saber quais foram os tunings, os ajustes finos que foram feitos para gerar esse G-Code, porque eu queria aplicar isso em outras impressões. Mas infelizmente, a melhor configuração que eu consegui para gerar novamente o G-Code do bench foi imprimindo ele em 22 minutos, sendo que o original ele imprime ali de 14 a 16 minutos. Ponto negativo para Creality nessa, Creality, abre aí a configuração do G-Code do bench para a gente poder replicar ela, beleza? Em todos esses testes aqui, eu tive vários problemas, óbvio. Tá? Eu falei, lá no primeiro vídeo eu falei, eu vou esquentar minha cabeça, eu vou me estressar com essa impressora até eu conseguir me entender com ela. Então eu tive filamento que estilhaçou dentro da extrusora, eu tive filamento que a extrusora não conseguiu tracionar, ela esmaga o filamento de tão mole que ele é, ela esmaga o filamento e patina, não vai pra frente. Eu tive filamento que não entrou na impressora, tive filamento que entrou e entupiu o meu hot end, tá? E eu tive que desmontar toda a cabeça de impressão para conseguir arrancar o pedaço que ficou preso no meu hot end, e vários outros problemas aí que eu vou falar no próximo vídeo, que é o vídeo de tuning, onde eu vou estar explicando a respeito dessas coisas e a respeito dos problemas e dos filamentos, né? E, enfim. Mas, no geral, eu consegui calibrar
e ajustar de forma relativamente simples, tá? Eu tive os problemas no meio do caminho, mas a ideia é fazer o vídeo para que você não tenha esses problemas. E eu consegui extrair impressões com qualidades tão boas quanto a qualidade que eu consegui usando o próprio filamento da Creality. Ou seja, usando o filamento nacional, eu consegui ter teve uma impressão aqui que eu consegui até uma qualidade melhor, se a gente for comparar, e eu vou comparar no próximo vídeo para você ver, eu consegui uma qualidade melhor com o filamento nacional do que eu consegui com o próprio filamento da Creality. Mas no próximo vídeo você vai saber como foi. E com relação ao fatiador, Wesley, você está falando que você está usando o fatiador da própria Creality, mas eu já faço impressão 3D, eu uso o Simplify, eu uso o Cura, eu uso o Prusa. Não tem problema, tá? Já tem perfis ali pro Simplify, já tem perfil pro Cura. O do Cura ainda é perfil Community, mas a galera já tá trabalhando nisso. Da Prusa eu não tenho certeza porque eu não uso Prusa. Mas você pode usar qualquer um deles, desde que você ajuste os parâmetros. Lógico que tem algumas funcionalidades que são proprietárias aí da Creality com relação a K1, com relação à questão de velocidade de impressão, extrusão e tudo mais, e que você tem que imputar isso dentro dos parâmetros. Algumas coisas não tem nesses softwares, nesses outros fatiadores, e que se você quiser utilizar, você vai ter que imputar isso no G-Code para que ela utilize. Mas no geral você pode usar sim, tá? Você pode gerar os seus G-Codes através dos outros fatiadores e mandar o G-Code direto para a impressora ali via web, né? Ou via aplicativo ou via web, e mandar o teu próprio G-Code lá para você poder dar um bypass aí em algumas limitações ou customizações que a Creality te limita dentro do software de fatiamento deles. Vamos aos problemas? Não, eu vou deixar os problemas para falar no próximo vídeo. No vídeo da configuração eu vou falar sobre os problemas que eu enfrentei, assim, mais específicos, porque não adianta eu falar na correria e esse vídeo já tá ficando muito longo. Eu quero falar agora para você sobre para quem eu recomendo essa impressora. Essa impressora é para iniciante? Ela é para iniciante. Mesmo eu tendo passado pelos problemas que eu passei por esses problemas porque eu sou aquele tipo de cara que já tem a impressora 3D, já tinha vícios da outra impressora e eu tentei fazer coisas ali, lógico, tentando ultrapassar o limite da impressora, testando os limites da impressora e vendo aonde ela era capaz de chegar, especialmente com os filamentos nacionais, que tem alguns filamentos que infelizmente não aguentam o volume de impressão, não aguentam o volume de extrusão a qual essa impressora foi projetada. Eu passei por alguns problemas porque eu tentei ultrapassar certas linhas, mas ela é fácil de montar, é fácil de configurar, é fácil de operar. Qualquer um pode comprar uma impressora dessa e sim pode sair imprimindo, tá? Pode sair baixando peças lá do Thingiverse, do Tang, da própria Creality Cloud, enfim, tem um monte de sites aí com vários modelos e coisas prontas que você pode baixar, ou você pode ir lá e aprender ali com os tutoriaizinhos a utilizar alguns softwares de edição 3D e sair criando seus próprios componentes utilitários domésticos e projetinhos e tudo mais. Só que a impressora em si, a operação dela é ridiculamente simples, tá? Assim, é um troço impressionante quanto ela é fácil de você utilizar e, no meu ponto de vista, o quanto ela é confiável no sentido de você largar, mandar imprimir, entendeu? E largar a impressão e saber que a impressão vai sair boa, vai sair inteira no final, desde que ela esteja bem calibrada para aquele tipo de filamento e para aquela marca de filamento. Feito isso, o nível de confiabilidade dessa impressora com relação à impressão 3D, cara, é estupendo, assim, incomparável com a outra impressora que eu tinha. Além disso, o software dela, se você for um iniciante, tá? Usar o software dela evita que você faça muita besteira, tá? Porque o software tem várias compensações automáticas. Então, se você exagera num determinado parâmetro, o próprio software já compensa aquele parâmetro em outros parâmetros que podem danificar a impressora, forçar ela ou causar algum tipo de problema ou dano à impressora. Essa parte eu acho muito legal para a galera que está começando, mas eu já vou falar sobre isso com relação a quem já é mais experiente. Dá um segundinho que eu já chego lá.
E aí você me pergunta assim, mas Wesley, tá aí todos os problemas que você passou com ela e tal, você mencionou que você já teve que desmontar ali a cabeça de impressão, teve que desentupir o hot end, a extrusora e tudo mais. Eu vou entrar em mais detalhes no próximo vídeo, mas beleza, você teve esses problemas. E aí? Se o cara é iniciante, pô, e tiver que fazer isso, como é que vai ser? Cara, assim ó, o mínimo que você precisa ser para você querer comprar uma impressora 3D é curioso, certo? Tô errado? Então, assim, o mínimo que você precisa ser é curioso. Ah, como a impressora 3D funciona? Eu não preciso entender de todos os parâmetros de configuração, de ajuste, de não sei o que, porque ela tem isso praticamente pronto. Mas você, como uma pessoa que tá querendo uma impressora 3D, o mínimo que você tem que ser é ter vontade de ser curioso, de saber como é que as coisas funcionam. É saber usar uma chave de fenda e uma chave Allen, tá? Então, basicamente, o que você vai precisar é isso. Ah, eu precisei desentupir a minha extrusora. Tem vídeo da própria Creality mostrando passo a passo como desmontar a cabeça de impressão, quais conectores você desconecta, aonde você vai fazer, o que você solta, que parafuso você solta. Então você tem um tutorialzinho pronto ali que você vai e faz, e mesmo sem o vídeo, é praticamente intuitivo, é muito fácil ali você fazer aquilo, né, de você desmontar e tirar para desentupir e tal, e montar de novo. Então, assim, nesse nível, a gente ainda não chegou na escala lá da série Perdido no Espaço, que o cara chega lá e fala, computador, imprima uma chave de boca 14mm para mim, e o computador fala, sua chave está pronta. A gente ainda não chegou nesse ponto. Mas se eu fosse colocar na escala Perdidas no Espaço, em que nível nós estamos com a Creality, né, com a K1 e a K1 Max, eu diria aí que a gente já tá chegando numa escala 8, tá? De 0 a 10, a gente tá chegando numa escala 8 de Perdidos no Espaço. Daqui a pouco vai sair uma IA generativa de objetos 3D, que você vai falar o que você quer e ele vai gerar um STL para você, né? Então, eu diria que a gente tá em 80% do caminho aí da escala Perdidas no Espaço. Com relação ao preço, na minha opinião, assim, ó, impressora com LiDAR, nivelamento de mesa, tanto mecânico quanto pelo LiDAR, hot end a 300 graus, mesa de impressão que chega a 100 graus e que tem o negocinho magnético ali com o PEI e tal para você descolar a peça com tanta facilidade assim da impressão. Detector de anomalias na impressão. Cara, assim ó, com tudo isso na mesma impressora, pelo valor que ela tá aí, que a K1 Max tá na faixa aí de 7.000, a K1 tá na faixa dos 5, e ela é uma impressora fechada ainda para você poder imprimir tudo quanto é tipo de filamento, cara, o preço tá muito bom, tá excelente. Comparado com várias outras opções de mercado, com várias opções de impressoras 3D que tenham as mesmas características, tá barato. Ela é a mais acessível em questão de preço e para mim, ela atende todos esses requisitos de você pegar uma impressora e sair imprimindo. Óbvio que se você for do tipo que gosta de construir a impressora 3D e customizar e mexer em tudo e tal, essa não é impressora para você, tá? Fato. Ela é impressora para quem quer uma impressora para imprimir coisas e não para você mexer na impressora, ok? Combinado? Eu vou fazer um review provavelmente daqui uns 6 meses falando para vocês como foi depois de 6 meses utilizando ela, para saber a questão de durabilidade e tal, tudo mais, porque isso eu não posso atestar agora. Mas ela é uma impressora altamente recomendada para quem está iniciando e para quem não tem noção, ideia nenhuma de como funciona a impressão 3D, porque ela vai fazer praticamente tudo para você. E para profissionais, Wesley? Tá, vamos lá. O fato do software dela tomar muitas decisões por você é irritante. Falei como iniciante antes, porque se eu tivesse começando hoje, eu adoraria ter uma impressora dessa por aquelas características. Como eu já tenho vícios de impressão, eu já vim utilizando vários softwares de fatiamento diferente ao longo desses anos, mudando configurações na minha impressora, fazendo alguns upgrades e tal, tudo mais. Agora eu vou falar como uma pessoa que tem esses vícios, tá? Assim como todo profissional que já trabalha com impressão 3D vai ter esses vícios. É irritante o fato do software ficar fazendo correções para mim, mas a Creality liberou a versão do Klipper que eles utilizaram, né, que eles customizaram, ela liberou isso como código aberto. Então, se você quer lá pegar ele, customizar e fazer o upload ali para dentro, beleza. Eu não acho que precise, tá? Eu acho que é mais uma questão de hábito, tá? De aprender como a impressora funciona e como você pode tunar ela. E é o que eu vou mostrar no próximo vídeo, mostrando como configurar ela e chegar num nível de qualidade. Honestamente, desse ponto aqui, você não precisa ir mais além
com relação à customização do clipper dela, mas mesmo assim, se você quiser, tá lá o open source. Mas para mim foi irritante no começo eu mexer nas parametrizações e fazer o teste e eu ver que não mudou nada. Eu mexia na velocidade, não mudava o tempo de impressão. Pior, às vezes eu aumentava a velocidade de impressão e ele aumentava o tempo de impressão ao invés de diminuir. Por quê? Porque para aumentar a velocidade ela compensava aquilo na questão de volume de extrusão, na questão de temperatura, na questão não sei o que, ela ia fazendo essas calibrações e acabava levando mais tempo para imprimir na velocidade mais alta do que na velocidade mais baixa. Essa parte no começo acaba sendo um pouco irritante, mas depois que você entende que ela não foi feita para você ficar se matando nos ajustes finos e alterando 50 parâmetros diferentes até você acertar o equilíbrio entre eles, você entende que ela tem uma parametrização automatizada justamente para te poupar tempo, né, e você não precisar ficar quebrando a cabeça, isso passa a ser menos irritante até chegar no ponto de que você olha e fala, caramba, se fosse assim há 9 anos atrás, quando eu comecei, teria sido muito mais fácil. No outro ponto, facilidade de impressão. Não sei você que trabalha com 3D Farm, quanto tempo você gasta olhando para a impressora e tendo, né, monitorando as suas impressoras para ver se elas estão saindo, as impressões estão corretas e tal, tudo mais. Provavelmente, se você é um bom profissional aí, você não está gastando tanto tempo assim, porque você tem suas impressoras muito bem reguladinhas. Na questão de custo, pelo fato dela ser uma impressora fechada, ela é uma das impressoras fechadas mais baratas do mercado. Com todas essas funcionalidades, compensa muito. No caso de uma farm, eu já levaria em consideração aí, eu consideraria alguns fatores, que é o fato de que se você tem uma farm, você tem várias impressoras idênticas, até para facilitar a manutenção. Se você vai lá e compra peças de reposição, você pode comprar lá 3 extrusoras, você precisa comprar só 3 extrusoras do mesmo modelo, porque todas as suas impressoras são iguais. Para uma farm, eu não sei se valeria a pena, tá? O custo-benefício. Já para alguém que quer usar ela de forma profissional para prototipagem, aí eu falo para você que é uma boa aquisição. Tá, é uma ótima aquisição. O nível de qualidade da impressão dela não deixa nada a desejar com impressões de prototipagem, de empresas de prototipagem profissionais que eu já encomendei peças, tá? O nível de refinamento das camadas e tal, tudo mais, para mim é o mesmo de peças que eu já mandei produzir em empresas de prototipagem impressas em filamento, tá? Impressas em filamento. Tem que ressaltar bem esse fator. Não tô falando de peças prototipadas com impressão em resina ou com aquelas impressões em camadas, né, feitas com pó, de materiais em pó. Então é outro nível, é outro tipo de componente. Agora, máquinas de impressão de filamento, né, aquelas impressoras de filamento profissionais, industriais, elas vão ter uma qualidade muito parecida com essa daqui. Então, e outra, a nível de resistência da peça também não tem o que se falar. Para quem trabalha com prototipagem pequenininha, né, fazendo peças, componentes e tudo mais, eu acho que é uma ótima aquisição. Tá? Só para quem trabalha com farm, aí já é outra história. Eu já falei qual é a minha opinião a respeito disso. E mais uma consideração aí pra galera que é profissional, tal, tem essa história do filamento atrás da impressora. Tá, mas para essa parte aí, para esse problema, eu já tô pensando num projetinho aqui pro canal pra gente fazer um magazine aí de filamento para essa impressora. Vamos trabalhar num projetinho bem legal aí para trazer para vocês, que talvez ajude aí para quem for comprar uma K1, uma K1 Max, para poder ajudar nesse problema aí. Mas tem soluções fáceis de você imprimir ali um suporte, um holding ali pro filamento e colocar no lado dela e só apontar o tubo Bowden para lateral, fazer ela puxar, já resolve o problema de forma bem barata, bem rápida, e você resolve com a própria impressora, tá? Porque essa parte do filamento atrás, para quem precisa trocar o filamento várias vezes ao dia ali para imprimir peças diferentes para clientes, vai ser bem incômodo, tá? Mas fora esses detalhes aí, é sim uma excelente impressora para você adquirir aí para começar a trabalhar com impressão 3D. Fechado? Galera, era isso que eu tinha para falar, são as minhas opiniões e impressões aí a respeito da minha experiência aí desses primeiros dias trabalhando com a impressora. No próximo vídeo nós vamos falar sobre configurações e tuning para a gente poder chegar num nível de qualidade com ela, de impressão impressionante. Trabalhei com vários tipos de filamentos e eu vou trazer todas essas minhas opiniões aí no próximo vídeo a respeito dos filamentos. Eu testei só 3 marcas nacionais, tá? Então não tem muita variedade, inclusive se alguma outra marca aí estiver vendo e quiser me mandar algumas amostras de filamento para eu poder fazer testes depois desse, né? Pode me mandar.
tá? Não vou reclamar, mas fique sabendo que mesmo você mandando o filamento, eu vou fazer, inclusive para os testes de filamento, para os testes de configuração, eu mandei e-mail para cada uma das marcas, tá? Recebi resposta só de 2 das 3 que eu enviei, mas eu solicitei para eles, falei, olha, eu tô fazendo um vídeo de review e eu quero que vocês me digam qual é a temperatura ideal, velocidade ideal de impressão do teu filamento. Se você quiser me mandar o filamento, só tenha certeza de que eu vou fazer um review honesto, não vou fazer rasgação de seda aqui só porque você me mandou um rolo de filamento. Mas se você quiser mandar, manda, vou ter maior prazer em testar, em colocar na impressora, em fazer os testes, fazer as configurações e falar pra galera aonde tem o ponto positivo e qual que é o ponto negativo de usar esse filamento com a K1 Max. Beleza? Então, fica ligado no próximo vídeo que a gente vai fazer o tuning da K1 Max pra gente poder chegar aí nas impressões topzera. Grande abraço e até a próxima.